Você já sentiu um vazio interior, mesmo quando tudo parece bem? Cumpre seus deveres, sorri, mas lá no fundo há um silêncio pesado e uma tristeza, sem um motivo fácil de explicar. Nada parece suficiente, como se algo essencial se perdesse no caminho. Esse vazio existencial não é uma fraqueza, é um sinal, um pedido de sua alma cansada por sentido e cura interior. Talvez o que você esteja procurando fora também esteja te chamando para dentro. Fique nesse vídeo até o final e talvez você entenda esse vazio interior. Olá, prazer, eu sou a Diuli e hoje vamos falar sobre o que há por trás do vazio que você sente, mesmo tendo tudo o que precisa. A maioria de nós estamos contaminados com esse mundo correndo o tempo todo, as pessoas parece que estão numa corrida constante, aonde nunca chegam no final dessa maratona, e sempre tem mais e mais e mais resultados a apresentar e coisas a conquistar e experiências magníficas a viver. E isso vai fazendo com que a gente se transforme em pessoas ansiosas. Então a gente está constantemente presente, ou melhor, vivendo, nos nossos pensamentos aqueles planos futuros. E a gente não se concentra no agora, não aproveita as coisas que tem, mesmo tendo tudo o que a gente precisa. Muitas vezes a gente tem só o essencial, às vezes tem mais do que o essencial, mas parece que nunca está completo, sempre quer mais e mais. E isso vai fazendo com que a gente se transforme em pessoas ansiosas, em busca de resultados, e também vai interferindo no funcionamento do nosso corpo. Por exemplo, a nossa mente vai ficando cheia de pensamentos. Pensamentos sobre o que eu posso fazer, o que eu fiz, será que eu fiz o meu melhor, mas eu devia fazer de outro jeito, eu devia ter feito assim e ter pegado aquele caminho. E aí a mente começa a buscar centenas é exagero, mas dezenas de estratégias para que a gente alcance esses objetivos. A mente começa a nos questionar sobre os nossos resultados, sobre o que a gente está alcançando, e isso vai fazendo com que a gente crie muitos pensamentos, e esses pensamentos não dão paz para nossa consciência, não dão paz para nossa mente. E aí, a ansiedade pode começar no seu cérebro, através dos pensamentos, e também vai se alimentando, isso vai constantemente se alimentando, essa ansiedade, essa busca por resultados, essa comparação que muitas vezes nos levam a alimentar essa ansiedade e esses excessos de pensamentos. Ah, mas eu vivo uma vida tão pacata, tão medíocre, e a maioria das pessoas tem uma vida linda e maravilhosa, quando nem sempre é verdade. Aliás, não é verdade, a maioria das pessoas do nosso planeta vivem uma vida normal, tranquila, trabalhando, correndo atrás do seu, e esse correr atrás faz com que nós fiquemos ansiosos e com muitas expectativas, e às vezes a gente cria expectativas além da nossa possibilidade de realizar, e aí quando a gente não consegue realizar, porque estava além do nosso poder, além do nosso potencial, e a gente não prestou atenção nisso, a gente se frustra, e aí vem algumas doenças psicológicas ou outros problemas. Então, nós vivemos numa realidade muito ansiosa, e isso faz com que a gente alimente esses excessos de pensamentos. E esses excessos de pensamentos e esse contexto todo faz com que a gente acredite que a vida que a gente tem não é legal, que o que a gente tem, o que a gente conquistou não é o suficiente, e que a gente é um ser inferior em comparação com as outras pessoas. E isso vai fazendo com que o vazio comece a se criar e ampliar dentro de nós. Então esse vazio vem da nossa infelicidade, dos sentimentos negativos, daquele sentimento de que não é o suficiente, que não consegue, de inferioridade, e vai cada vez mais alimentando esse vazio. Quanto mais pensamentos negativos a gente vai tendo, mais emoções a gente vai alimentando com isso, e vai aumentando também esses sentimentos negativos, né. Então a gente vai se transformando nesse ser que
não valoriza nada do que tem, não consegue enxergar as vitórias, as coisas boas que conquistou, não valoriza isso, e isso vai adoecendo a pessoa aos poucos. Outra coisa que gera também esse vazio interior é a solidão emocional. Às vezes a gente vai se isolando e se isolando, a tal ponto que a gente já não quer mais conviver com ninguém. E é entendível, assim, na realidade atual, para muitas pessoas é saudável isso, se isolar um pouco para recuperar o seu equilíbrio, para se encontrar, mas tem pessoas que fazem isso em excesso. E quando essas pessoas fazem isso em excesso e não se sentem bem, apesar desse estilo de vida, estão em desconexão consigo mesmo. Elas acreditaram que o problema era os outros, o mundo que o cercava, e talvez fosse mesmo, só que a solução não era simplesmente se isolar de todo mundo. Às vezes a solução é se isolar de algumas pessoas em específico, às vezes a solução é se isolar por um tempo determinado até conseguir se reequilibrar e se sentir melhor, ou às vezes não é só essa exclusão que vai resolver, às vezes precisa de um tratamento médico, um tratamento psicológico, porque às vezes a pessoa tem muitas frustrações dentro de si, e ao se isolar, ela começa a remoer essas frustrações. E remoendo isso, ela vai se alimentando negativamente de pensamentos, sentimentos, emoções, e isso vai gerando mais vazio interior, vai gerando vazio e vai ampliando esse vazio interior. Então, se isolar não resolveu, tem que mudar a estratégia e não continuar isolado achando que essa é a resolução dos seus problemas e tá cada vez mais infeliz, tá cada vez, eh, com mais pensamentos negativos, com sentimentos negativos, emoções descontroladas. Às vezes precisa de algo além disso e às vezes precisa de uma companhia. Então precisa ser mais sociável, conviver com mais pessoas. E tem que testar para ver o que realmente se encaixa para você, se você se percebe nesse ambiente descrito ou dessa forma descrita até aqui. Porque esse vazio interior, ele não é saudável, ele só nos leva a um lado negativo, cada vez mais vai nos levando para a negatividade e isso vai atrapalhando a nossa vida. Também pode significar um esgotamento emocional. Quando você vive muitos picos emocionais, quando você tem esses pensamentos, sentimentos descontrolados e de repente está raivosa e de repente está chorosa e de repente perdeu o controle ali das coisas que acontecem com o seu próprio corpo, talvez você esteja vivendo um esgotamento, um descontrole emocional e isso vai gerando o vazio ou alimentando esse vazio. É difícil a gente dizer o que que gera, né? Mas quando a gente percebe, esse vazio ele já está lá e você simplesmente não consegue controlar mais. E aí a gente começa a se perguntar: "Mas da onde venho? E o que que eu faço agora para superar isso e pra tirar isso de dentro de mim, porque me incomoda?". E eu falo porque eu sinto isso. Às vezes eu sinto ainda, e eu já senti por muito tempo esse vazio interior. Tudo que eu fazia se eu tinha a conquista, aquele vazio não diminuía, não fechava. Se eu não tinha, parece que ele se ampliava e às vezes parecia que ia tomar conta de mim. Então, eu sei o que é esse vazio interior e ele é muito ruim, porque apesar da nossa vida fora estar bem, no meu caso, eu tinha os meus filhos saudáveis, tranquilo, meu trabalho consolidado, a minha família estava ok, e mesmo assim, ainda existia esse vazio interior. Então, é difícil a gente entender e lidar com isso, mas a gente tem que ir investigando todas as possibilidades que a gente descobre que existem. Então, primeiro tem que estudar e ver quais são as possibilidades e depois ir testando e vendo se essas possibilidades se encaixam na nossa vida, e às vezes mais de uma dessas possibilidades podem se encaixar. Então aqui eu já estou na terceira possibilidade, né, a parte emocional estar desequilibrada. E eu já percebi isso em mim, eu tenho bastante descontrole emocional se eu não presto atenção, se eu não cuido, se eu não estou em constante vigilância comigo mesma.
Por isso eu faço terapia e estou constantemente me cuidando, porque é muito importante para nós que já sentimos esse vazio existencial, ele é muito incômodo, muito desconfortável e atrapalha a nossa qualidade de vida. E eu sinto que muitas das pessoas têm, a maioria desses problemas na vida por conta das emoções. Eu acho que as emoções guiam muito, assim, as nossas atitudes, guiam muito o segmento que a gente dá para a nossa vida, como a gente conduz a nossa vida. Muitas vezes até tomando frente em relação aos nossos às nossas decisões. Então por isso é muito importante prestar atenção nas emoções. Outro problema que gera o vazio existencial, esse vazio interior, é a falta de autoconhecimento, e a gente não se conhecer, e a gente não se entender, e a gente extrapolar os nossos limites, é a gente ir contra a nossa essência, contra a nossa verdade, contra os nossos sentimentos reais. Muitas vezes, por conta de uma autoestima baixa, por conta da forma que a gente foi criada, se foi criado sempre para obedecer, para agradar e tudo mais, às vezes a gente aprendeu a não valorizar o que a gente é, o que a gente gosta e deixar isso sempre para depois. E isso vai ferindo a nossa alma, isso vai ferindo a nossa verdade. Só que aí a gente já é acostumado a fazer isso, assim, no automático, que a gente nem percebe. E a forma que o nosso corpo mostra, que a nossa consciência mostra que estamos conduzindo errado as situações, muitas vezes é através desse vazio interior. E aí, enquanto a gente não se alinha e a gente não olha para isso, a gente vai ampliando esse vazio interior. Então, essa é uma possibilidade, assim, muito provável também, é a falta de autoconhecimento, e essa foi a primeira que me pegou. Quando eu comecei a buscar por suprir esse vazio interior que eu não entendia da onde que vinha, não entendia o porquê que existia em mim, eu me deparei, em primeiro lugar, com autoconhecimento. E a partir dali, eu comecei a constantemente vigiar a mim, vigiar os meus interesses, vigiar como é que o meu corpo funcionava, qual era a minha verdade, porque eu lembro que eu nem sabia quem eu era de verdade, eu nem sabia o que eu gostava de verdade quando eu me deparei com essa possibilidade. E eu, tipo, autoconhecimento, meu Deus, o que que é isso? Nunca ouvi falar disso. E eu já tinha mais de 20 anos, então claro que naquela época a gente não tinha tanta informação quanto tem agora, então agora é mais fácil, os adolescentes já se deparam com essas, palavras, né, autoconhecimento, autoconsciência, muitas vezes, mas na minha época não tinha. E aí, através desse processo de autoconhecimento, é que eu fui me entendendo melhor, eu fui entendendo quais eram os meus valores reais, e não os valores das pessoas que me criaram, ou das pessoas que me educaram, ou da sociedade que eu estava inserida, do contexto em que eu vivenciava. Aí eu fui aprendendo a filtrar o que era meu e que eu devia continuar a carregar, e o que era de fora, que eu tinha absorvido, sei lá por quê, né, porque, são tantas possibilidades, né. E aí eu fui fazendo essa limpeza. E quanto mais eu me libertava daquilo que não era meu, melhor eu me sentia. Era como se esse vazio fosse se fechando. Hoje, nesse momento, eu não sinto esse vazio interior. Mas eu sei que eu sou vulnerável a isso, e eu sei que a qualquer momento eu posso sentir, então eu estou constantemente me cuidando, me vigiando. E é uma dica que eu dou para você também, se você sente esse vazio, continue ou comece a se vigiar, comece a se cuidar, se entender. Eu até estou pensando em passar técnicas de autoconhecimento aqui no canal, fazer um vídeo por semana ou alguma coisa assim, e passar várias técnicas de autoconhecimento simples que você possa fazer sozinha, algumas eu já pratiquei, outras eu posso pesquisar para trazer também, e para que a gente entenda, tem muitas técnicas de autoconhecimento. Porém, a que mais funciona é se vigiar todos os dias, prestar atenção em si, prestar atenção nas suas ações, seus pensamentos, sentimentos, emoções. Então, assim, essas são as mais eficientes. E detalhe, autoconhecimento é para sempre, porque a gente está em constante mudança. E cada vez que a gente muda, alguma coisinha mexe lá dentro, uma nova informação vem, uma nova forma de lidar com os acontecimentos vem, e a gente tem que ir prestando atenção que
Por exemplo, no meu caso, a Julie de 20 anos não é a mesma Julie de 30 e muitos, e com certeza não será a mesma Julie de 40. Então, a gente vai mudando, a gente vai acrescentando novas experiências e vai superando conflitos e problemas, e a gente vai mudando. E esse autoconhecimento tem que ir acompanhando o ritmo da nossa vida. Então é algo que a gente começa e não termina, porém não é algo difícil, é algo simples de fazer. E por isso que eu falo para todo mundo que eu posso: busque se conhecer, busque se entender de verdade e filtre aquilo que não é seu, jogue fora aquilo que é seu de verdade, que é intrínseco de você, da sua alma, dos seus pensamentos, sentimentos e emoções reais. Fique e alimente isso de coisas boas para que cada vez floresça mais coisas boas no lugar desse vazio existencial. E você, já percebeu esse vazio existencial? Já fez algo para mudar? Você pratica o autoconhecimento? Deixa aqui nos comentários para a gente se conhecer melhor. Se você gostou, eu agradeço por acompanhar até aqui, peço que se inscreva no canal, para o nosso canal é pequeno, está crescendo, então ajude, deixe seu like e também compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que mereçam acessar essa informação, que precisam dessas informações. Gratidão, beijo e te vejo no próximo vídeo. Tchau!